for falando no decorrer dessas aulas, presta muita atenção para que às vezes não é do seu temperamento, mas você é assim. Às vezes, eu realmente eu sou essa pessoa, eu preciso avaliar isso aqui na minha vida. Que a intenção é sempre que a gente melhore. Conhecer, seguir e conhecer, para crescer em graça, em estatura, para que a gente melhore, amém? A construção da teoria desses arquétipos, desses tipos, além da neurociência, da psicanálise, também é influenciada pela mitologia, pela arqueologia, pela religião, a parapsicologia e tantos símbolos universais presentes no inconsciente humano. Ou seja, esses tipos de temperamentos, eles são influenciados por tudo. Você vai ver que um fleumático ateu, ele é diferente de um fleumático cristão, que é diferente de um fleumático muçulmano, que é diferente de tantas... Um fleumático que é da construção civil, um engenheiro, é diferente de um fleumático médico. Vocês entendem? Então, até nisso, é tão complexo, tem são tantas ramificações nisso, para que a gente consiga nos conhecer. A gente tem que se conhecer, irmão. Se eu não consigo me conhecer, como é que eu vou conhecer a irmã? Se eu não consigo olhar para dentro de mim, eu que acordo, durmo comigo todo dia, eu não consegui olhar para dentro de mim e me avaliar com honestidade, me conhecer, como que eu vou conseguir desenvolver um relacionamento com a irmã e conhecê-la? Então esse exercício é muito importante, essa serenidade de olhar para você e falar, não, olha, eu sou fleumático, mas eu tenho tais características que não são do fleumático, porque eu sou cristão, ou eu deveria ter e não tenho, porque eu sou cristão, eu deveria ter e não tenho, então eu tenho que melhorar os pontos de aperfeiçoamento que a gente falou na aula passada. E dito tudo isso, acima de tudo, guarda o teu coração, pois é dele que emana as fontes da vida. Provérbios 4:23. Podemos ler todos os livros de psicologia, participar de todas as palestras, dos cursos, as feiras, encher nossa parede de diploma, ler tantos livros, tudo isso, acima de tudo, guarda o teu coração, porque é dele que vem a fonte da vida, né? A nossa sabedoria humana, a nossa inteligência humana, a nossa beleza humana, nossa juventude humana, tudo isso é pó, perto do que nós precisamos guardar, que é o nosso coração, da onde vem a fonte da nossa vida. Isso é lindo. E aí, então, o ponto central é, na vida cristã, os pontos de aprimoramento, ou seja, nossos pontos fracos, defeitos, sempre se relacionam com o pecado. Corrija esses aspectos primeiro. Grifa aí, irmãos. Faça canetão, canetinha, marca texto. Grifa isso aí, esse último parágrafo. Corrija esses aspectos primeiro. Porque os defeitos do cristão é pecado. Melhorar virtudes, ou melhorar o que já está bom, sem arrependimento e abandono de pecado, torna qualquer sucesso público sem valor para a salvação. Ou seja, eu sou muito boa falando, eu tenho uma oratória ótima, e eu sou intolerante, sou impaciente, sou igual a samambaia. Mas aí, esse é o meu jeito de ser, eu sou assim mesmo, eu sou colérica, e vocês que lutem aí para me aguentar, que eu sou, nasci assim, cresci assim, sou sempre assim, crente Gabriela, vai pro inferno assim, né? Eu vou melhorar a minha oratória, porque eu sou ótima em falar, mas eu não vou melhorar a minha intolerância, não vai ter valor para Deus. Lá fora eu posso ser uma super palestrante, lá fora você pode voar na sua habilidade, mas você vai só lá fora mesmo, porque no reino de Deus o Senhor prefere alguém que tenha menos notoriedade, fama, sucesso, mas tenha a humildade de reconhecer os seus pecados, se arrepender e abandoná-los. Amém? Isso para todos os temperamentos de novo. Cadê o irmãozão? Tá sentado lá fora? Oh meu Deus, senta aqui, amor, na minha mesa. Pastor Caio, tá. Oh, Jesus, glória a Deus. Pastor, eu vou ter vontade de sal? Vai.
Ou sei lá, nós vamos fazer. A outra sala de espelho é maior, bota o espelho aqui. Não, aí eu pensei em pôr o espelho aqui. Mais ou menos, vamos lá. Bom, alguém não assinou? Vamos lá. Abordaremos o tema com um pouco de humor e leveza. Imagine o fleumático como o arauto do equilíbrio e do bom senso. Arauto é aquele que avisa, que dá recados. Ainda bem que ele está lá fora. Arauto do bom senso. Eu sou equilibrado. Eu sou o cheio do bom senso. Vai? Sempre pronto para enfrentar turbulências com uma xícara de chá e um sorriso. Se o mundo está pegando fogo, os ânimos estão à flor da pele e o caos está instalado, esse cidadão aparece como um mediador de paz, pronto para resolver qualquer crise com um toque de diplomacia. Sempre com uma solução que ninguém sabe se é genial ou odiosa. Por quê que eu coloquei, fiz questão de frisar isso? Porque às vezes, principalmente a gente que é mais coléricos, os melancólicos também são nervosinhos, a galera que é mais nervosinho, quando você está nervosinho e vem alguém falando, calma, você acredita que isso aqui é profeta aqui, irmão, tem profeta nessa casa. O que acontece quando alguém vem e fala, fica calma. Pois é. Tá ouvindo aí, moção? Pois é isso. Fala tudo, não. Fala tudo! Tem razão, vamos pôr fogo nele. É assim que a gente quer, nem que nós não vamos pôr fogo, a gente quer ouvir isso. Então por isso que eu coloquei, eu frisei dando risada quando escrevi isso, porque é realmente assim, quando a gente está bravo, os bravos, quando chega um fleumático e fala, não, fica calmo, vai dar tudo certo. Não, você quer matar os dois, antes era um só, depois agora você quer matar dois, ele junto. Né? E aí, mas no fim a gente sabe que é uma ideia genial ter paz. Eles estão certinhos, né? É só uma brincadeira. A gente tem que ficar calma, não vai ter gente. Deu branco nós. Tem que ficar calma, tem que ficar tranquila e realmente. Vamos respirar. Vamos lá orar, né? Então é isso. Ele espera, olha lá, esse fleumático, seu marido é fleumático também? É o calminho? Olha lá. Mas eu não sei, Deus tem um bom humor, né? Um bom humor que Deus tem. Se fosse dois. Imagina Deus colega, eu não tinha neto, mas não tinha chego nem filho. Essa cidade pode. Ele é. Os dois são. Bruno, que é na casa, filho. Porque ele é a serenidade em pessoa, né? Filho, tem uma cama sobrando, tem armário, se quiser, come lá. Bora lá. Vamos lá, ó. O Jair, quer dizer, o fleumático, ele espera na fila do supermercado como se estivesse assistindo Netflix. Tô errada, mozão? Não tô, né? Tranquilo, sereno, sem pressa. E eu tô lá, eu tô amaldiçoando a quinta geração da caixa que tá demorando. Ele lá tranquilo, devagando. Né? Outra coisa, ele odeia mudanças, mas ele se adapta muito rápido. Ele não gosta de mudanças. Já ele não suporta mudança. Qualquer mudança. Se eu mudar, gente, é uma luta. Porque dono de casa, a casa é nossa, né? Vou pôr a cadeira onde eu quero. Amém ou não amém, meninas? Não consigo fazer isso. Não dá. Se eu só pôr a cadeira, 50 vezes eu vou chegar lá e a cadeira vai ter saído do lugar. Por que você tira a cadeira do lugar? Eu tenho que chegar e falar assim, olha, eu quero essa cadeira aqui, você entendeu? Aí ele muda, para de mexer com a cadeira. Mas é isso. Então, numa escala macro, ele não suporta mudanças. Nem a cadeira da sala e nem mudanças maiores. Mas se elas vierem, ele é um camaleão também que se adapta rápido e vida que segue. Ele não fica lá sentado chorando porque tiraram a cadeira dele do lugar. Ele vai embora. E isso é uma bênção para qualquer equipe, né, pastor? Qualquer equipe, isso é uma bênção. Pessoas nascidas com esse temperamento honram compromissos sociais como uma religião. Se ele prometeu te ajudar, que você vai mudar de casa, ele prometeu que vai te ajudar, você pode ter certeza que ele vai ser o primeiro a chegar e o último a ir embora, né, filha? Ele vai chegar lá com um sorrisinho, só dando aquela indiretinha, tem pizza depois. Cadê o churrasco? Tem um de pizza. Então, ele é essa pessoa que se você tem um fleumático na sua equipe ou na sua família,
essa é a pessoa que você pode contar com ele. Se ele falar que vai, ele só não vai se de fato acontecer algo muito grave. Ele vai aparecer, nem que seja só para falar assim, ó, eu quebrei a perna, não vou poder te ajudar, mas ele vai estar lá só para falar, não veio tomar uma água, você está cansado. Vamos lá tomar uma aguinha, né? A água, gente, agora recomendo a água. Outra parada incrível, gente, eu precisava muito de um fleumático na minha vida. Ele evita brigas como quem evita o Covid. Sempre opta pela rota pacífica. E as suas decisões são tão exaustivamente ponderadas que parece que ele consulta um oráculo, depois vem com um balde de Rivotril e um manual de como ser amigo de todos. É assim que meu marido resolve as paradas. É assim que o fleumático resolve. Ele vai levar uma porta para tomar uma atitude, que ele vai refletir, ponderar, eu tô ali que já vou ir até o meio do pé. Ele continua lá tentando pensar e refletir para ter certeza que a opção dele, que a rota que ele tomou é pacífica. Às vezes ele não está preocupado com a rota certa, ele está preocupado com a paz. É a paz a qualquer custo. O objetivo é a paz, né? Ele é o oposto do Lutero, né? Porque o Lutero falou a paz, se possível. Meu marido Paz só para você. Só a paz prevalece. Mas glória a Deus por isso. Mais uma vez, a importância de alguém com temperamento desse numa equipe. Não espere que ele seja alguém multitarefas. A cabecinha dele tem mais divagações que uma tarde de domingo no café filosófico. Ele fica ali filosofando. E processa tudo muito isoladamente. Não adianta pedir para ele resolver 3 assuntos. Apesar que eu acho que isso é uma característica dos meninos. Todos. Qualquer temperamento, né? Não sei se vocês já assistiram a pregação da Caixa do Nada, do pastor Cláudio Duarte. Já. Gente, é sensacional. Eu recomendo. A Caixa do Nada. Vai lá pro Google e escreve A Caixa do Nada, do pastor Cláudio Duarte. Ele fala exatamente sobre essa característica peculiar dos meninos de não conseguir processar 2 assuntos ao mesmo tempo. Como é um menino fleumático, então você já viu o problemão. Ele encara emergências como se estivesse apenas assistindo um documentário. Ou seja, fleumático é o herói da sensatez. Vamos aqui olhar algumas características desse cara. Aqui, pastor, essa água tá fresquinha, que a novinha pegou pra nós. Irmão, se vocês quiserem água, vocês pedem, porque aqui tá água geladinha, que a nova. Aí eu pego pra vocês não terem que sair. Bom, alguns aspectos positivos desse irmão fleumático. Eles têm adaptabilidade, que é aquilo que a gente falou a respeito dele se adaptar rápido às mudanças, que embora ele odeie, ele se adapta. Calmo, tem colaboração, comprometimento, confiabilidade, empatia, muita empatia. Os fleumáticos são uma das pessoas que tem mais empatia de todos os temperamentos. O que é empatia? Eu sofro o seu sofrimento. É aquela pessoa que olha para você e realmente se importa com o que você está sofrendo, com a sua dor, né? Todo crente tem que ser assim, obviamente, né? Mas existem alguns irmãos, como os fleumáticos, que têm isso já da natureza dele. Então, quando ele fica crente, ele potencializa essa característica de chorar com quem chora de fato, que é bíblico, né? Glória a Deus por isso. Habilidade de ouvir, que vem justamente dessa empatia, essa harmonia que ele procura promover. Ele é muito introspecto, ele é introspectivo, ele é interiorizado, ele está muito dentro dele, muito quietinho. Você não sabe o que ele está pensando. Quem cala não consente, quando é o caso do colérico. Demorei para entender isso e sofri. Né, filha? O fleumático, desculpa. O fleumático. Quem cala não consente. Você tem que aprenda rápido, meninas. Se vocês têm um namorado, marido fleumático, ele ficar quietinho não significa que ele concordou com você. Ao contrário. No meu caso, pelo menos é o contrário. Viu que ficou quieto? Volta, vem cá. Que é aquela frase. A gente pode falar. Você quer ser feliz ou você quer ter razão? Quer ter razão. A gente quer ser feliz. É isso mesmo. É isso mesmo. Bom, lealdade. Oi? Ela gravou.
Oh, meu Deus, tá gravando ali, né? Tá gravando. Tem certeza que tá gravando? Porque Sim. tem um cartãozinho. Ah, tá. Tá gravando. Bom, persistência, praticidade, ele é muito prático para fazer coisas, organizar. Ele é bem prático nisso. Muito prudente, que é aquilo que eu falei de quantas horas ele leva meditando sobre algo para tomar uma atitude. Muito sensível também, em consonância com a empatia. Enérgico e sereno. Enérgico não, tem energia, muita disposição e serenidade. Alguns pontos negativos do fleumático. Apatia, que a gente falou lá no comecinho, né? Aquela preguicinha emocional, preguicinha espiritual, preguiça de fazer uma DR com a namorada. O fleumático tem essa preguiça, todo homem tem. O fleumático tem dobrado, aquela preguiça da DR. Então é uma coisa que a gente adora, uma DR, né, pastora? A gente gosta de alinhar, o feedback mensal vai bem pra nós. Eu vou botar os dois de castigo. É uma maravilha você dar no seu pastor que você vai dar bronca nele, entendeu? E ele tem que ficar quieto, é maravilhoso. Eu recomendo que vocês sejam professores, para vocês terem esse prazer. Agora chegou a minha vez, eu vou dar uma bronca no meu pastor. Cadê? Bom, vamos lá. Autoproteção. Gente, eles têm muito autoproteção. Autoproteção, eles vão se proteger das tretas. Como eu falei, eles vão pela pacificação, a qualquer custo. E quando se diz da proteção deles aí, então isso ainda é mais acentuado. Eles vão tentar todos os recursos, eles vão esgotar os argumentos dos recursos para eles se protegerem de confusão, de problemas. Eles têm um senso de autopreservação muito grande. Aversão a mudanças, baixa assertividade, isso aí. Item 4. Isso, irmãos, é um problemão. Por que isso é um problemão? Resumindo, assertividade é a habilidade que você tem de se comunicar de forma clara. Tá? Dizer claramente, olha, não gostei disso, gostei disso, quero assim, não quero assim. Isso é assertividade. Então a pessoa, ela precisa saber ser assertivo sem ser grosso, porque são duas coisas completamente diferentes. Ser assertivo não é ser grosso, tá? Você consegue perfeitamente comunicar o que você gostaria que fosse feito, o que você não gostaria, o que você concorda ou não concorda, de forma assertiva, ou seja, você fica dando rodeio. E se tem uma pessoa que faz rodeio automático, né? Daqui a pouco nós vamos ver aqui, vocês vão dar risada. Ele não tem essa assertividade, ele não consegue comunicar de forma clara o que está desagradando ele ou o que ele gostaria que fosse. Deu para entender? E isso nós precisamos corrigir em nós, como seres humanos, mas principalmente como igreja. Porque a palavra de Deus fala que seja sim, sim, não, não. O que vier além disso é do diabo. Né? E quando eu vou me comunicar com a pessoa e eu não estou sendo clara e objetiva e sincera, eu estou fazendo o quê? Estou passando do sim, sim, não, não. Então a assertividade ela é muito importante. A falta de assertividade, se ela não for bem administrada, ela leva ao pecado. Porque aí você não está comunicando a verdade para o seu irmão. Entenderam, irmãos? Então, todos os temperamentos, nós precisamos desenvolver isso. Não é fácil, às vezes você pode precisar de ajuda até mesmo. Procura seus líderes, seus pastores, para conversar, para poder desabafar. Porque principalmente nós que somos mais velhos, nós não somos mais velhos, não tem ninguém mais velho. Então, assim, os mais velhos que não estão aqui, a gente foi criado numa sociedade, numa cultura em que não nos era permitido se expressar. A gente não podia virar para o nosso pai, para a nossa mãe, igual meu filho às vezes tenta fazer, aí ele precisa de poder, de novo, essas coisas, né? Não concordo, você está errada, nossa, nada a ver. Não podíamos fazer isso. Hoje, vocês que são mais jovens, vocês são muito assertivos. Às vezes beirando a grosseria, falando de educação, desrespeito, né? Aí a mãe tem que dar uns tabefes. Mas a gente que é mais velho tem dificuldade nisso. Eu, pelo menos, sempre tive. De conseguir me comunicar e expressar, olha, quero falar, não estou gostando disso. Pronto, para mim, ou eu não falava nada ou eu acabava sendo grossa. E não é o correto, né? Então a gente tem que achar um equilíbrio na comunicação, para que a comunicação flua de uma forma correta, saudável, bíblica,
para que haja tudo com ordem e decência. Amém, queridos? Amém. Vamos lá. Dependência, desengajamento, é um problemão também. O fleumático tem dificuldade de engajar nas coisas, ele vai muito no piloto automático. Então, assim, você vai mandando ele fazer as coisas, ele vai indo. Você delega, ele faz no piloto automático. E tem um lado ótimo, que a tarefa está sendo feita, mas tem um outro lado em que você não tem uma equipe engajada. E o que é o engajamento? É quando a pessoa abraça aquilo, quando a pessoa veste a camisa do projeto, né? Então, o fleumático precisa aprender. Você não quer falar sentada aqui? Ela dormiu. Não tem um tatame ali? Um colchãozinho ali na. Pega ela, irmão. A gente põe ela lá pra ela dormir. É sua filha? É sua filha? Oh, Põe ela lá pra Deus. ela dormir. Eu achei que ela estava. Isso aqui? Então nós precisamos, todos os temperamentos também, mas o fleumático, por ter essa característica predominante, engajar nos projetos que nós acreditamos. Então não adianta nada ser só um esquenta-banco de igreja, por exemplo. Eu tenho que estar engajado no projeto que eu amei, que eu escolhi estar, né? A equipe que eu escolhi compor, eu tenho que estar engajado nisso. Desinteresse, pelo mesmo motivo, desmotivação, desorganização ocasional, esporádico, dificuldade de expressar as emoções, que a gente acabou de falar, dificuldade de lidar com conflitos e dificuldade de priorizar tarefas, né? Porque se você tem 10 tarefas, você vai obrigatoriamente precisar elencar por ordem de prioridades. O que é prioridade, né? Então você vai ter que olhar para aquele cenário e falar, não, isso aqui é prioridade, e aí eu vou. E o fleumático, quando tem 2 assuntos para resolver, ele já entra em pane e não consegue eleger a prioridade dele. E por isso ele tem um excesso de conformismo, a falta de iniciativa, indecisão, inflexibilidade, lentidão, procrastinação, que tem a ver com apatia, e superficialidade. Bom, eu coloquei 20 tópicos de cada um. Vou lembrar mais uma vez, eu vou estar sempre falando para a gente nunca mais esquecer. Não significa que você tem todos esses 20 defeitos. Amém? Sou fleumático, descobri que eu sou fleumático, não vale nada. Não significa que você tem os 20 defeitos. Não significa que você tem essas 20 qualidades. Mas significa que você tem que pegar a sua apostila, ler de novo, refletir sobre ela, orar, pega a apostila, senta ali, Senhor, tô achando que eu sou fleumático, me ajuda pelo amor de Deus, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso. E o Senhor vai ajudar você, eu creio nisso. Amém. Eu sei o Deus que eu tenho crido, Ele fez na minha vida, compartilhei com vocês e é testemunho na minha vida, que quando eu descobri o meu temperamento, descobri que isso não era uma doença mortal e que eu não estava endemoniada, que eu tinha que dominar meu temperamento, a minha vida melhorou muito. E isso não faz muito tempo não, não mesmo. Entenderam, queridos? Façam isso, vocês vão ver a qualidade dos relacionamentos de vocês melhorando. Pastores, os bastidores de ambientes que precisam de estabilidade e cooperação. Ele é um guru da equipe. É o sábio que mantém a ordem, transforma pandemônio na filarmônica de trabalho. Então, se você precisar de alguém para resolver uma crise, ou simplesmente manter as coisas no trilho, chame esse cara, pois ele prontamente atuará de forma imperturbável. Ninguém tira a paz dele na hora de trabalhar, mantendo tudo em perfeita harmonia. Desafios para o aperfeiçoamento desse cara. Para o maior desenvolvimento pessoal, fleumáticos precisam trabalhar a expressão emocional. Vê que a gente vai falar muito sobre isso. O fleumático precisa se expressar melhor, né? O meu esposo, ele fala, não é que você não sabe um exemplo, brinca comigo, não, mas eu sofro, irmão, se vocês pensam. Sofro, eu brinco comigo o dia inteiro. Aí, o meu esposo cresceu, em algum momento ele vai dar esse testemunho para a igreja. O testemunho do meu marido é muito forte, não vou chamar de triste, né? Você vai tomar um ponto negativo. Estou falando mal de você e você nem está se defendendo. Meu esposo nasceu num cenário muito sofrido. Quando o irmão dele, mais velho, tinha pouco mais de... Tinha completado 1 ano.
O irmão dele completou um ano dia 30 de dezembro. Dia 31 de dezembro já nasceu. Ou seja, um ano cravado no relógio de diferença. O nome de caçula dele é asmático. Ainda é, porque asma até o presente momento, salvo milagre, ele não tem cura, né? E era uma asma muito severa mesmo, de muita internação, muitos problemas. E aí o Jair nasceu de um acidente, né? Porque humano é um acidente, né? E veio um bebezinho recém-nascido para uma mulher que já tinha uma filha mocinha, um bebezinho doente, e veio o Jair. E o Jair sofreu muitos maus tratos por causa disso, mas maus tratos terríveis, de falta de alimentação. Ele foi conseguir andar com 3 anos porque ele ficava preso no berço 24 horas por dia. Então, meu marido teve uma série de complicações, desenvolveu gagueira. Em alguns momentos vocês podem, se já não viram, vão ver. Espero que não, mas infelizmente, né, pelo menos por enquanto, se ele está muito nervoso, por exemplo, ele começa a gaguejar. Quando eu conheci era muito pior, mas era muito pior. Há 25 anos atrás era muito grave mesmo o problema de gagueira dele, né? E louvado seja Deus, muita oração, muito jejum, e muita leitura, muito conhecimento liberta, né, irmãos? Ele hoje, graças a Deus, tá assim, quase 100%, né? Mas se ele tá nervoso, já saiba que se você ver ele tropeçar, ele tá nervoso, né? E por que eu falo isso? Ele achava que a falta de expressão dele era fruto dessa história de vida, né? Então, por muitos anos, e olha, é aquilo que eu falei, do mesmo jeito que eu levei muitas décadas para entender o meu temperamento para poder melhorar, ele também. Estou usando a minha família, irmãos, com muito respeito, tá? A gente faz piada, mas é com muito respeito, porque do mesmo jeito que a gente ri e brinca, isso tem problemas na hora séria. Na hora do pega para capar, não tem graça, não é verdade, né? Depois a gente dá risada, a gente brinca, até me arrepia. Mas na hora da confusão, da briga, do problema, isso não tem graça. Então eu louvo a Deus por cada um de vocês que estão aqui hoje. Se vocês, sabe, se dedicarem a tentar entender, às vezes pode parecer que eu estou falando japonês para vocês. Pois eu quero, em nome de Jesus, disponibilizar minha vida para vocês me chamarem e falar, não entendi nada. Eu vou dar aula tudo de novo, e de novo, de novo, de novo. Porque eu creio que isso é de Deus. Aleluia. É de Deus, irmãos. Glória a Deus. Sabe, mas não está na Bíblia. Está na Bíblia que nós temos que aprender, que nós temos que nos melhorar como pessoa. Então, se você vai para a academia fazer ginástica para melhorar o bíceps, comece a estudar para melhorar aqui o cérebro, para melhorar as emoções, entendeu? Para que a vida de vocês seja melhor. Então, meu marido tinha dificuldade de se comunicar. E ele achava que era por causa da infância traumática, né? Porque ele não conseguia passar de ano, porque ele ia para a escola, o povo zoava ele porque ele era gago, aí ele batia no professor, na mãe do professor, no diretor, ele batia em todo mundo. Era um dia sim, o outro também na diretoria, foi expulso de não sei quantas escolas, porque ele odiava que zoasse. Até hoje ele não gosta, inclusive ninguém gosta que faça por causa da sua deficiência, né? E era muito comum na nossa época o bullying, né? Hoje, zoar do meu marido, eu denuncio vocês. Mas na nossa época isso não existia bullying, você tinha que engolir o choro e ir para casa. Então ele achava que esse era o problema das circunstâncias, mas no fim das contas, ó como tudo soma, ó como o diabo quer enlouquecer a gente, olha como o diabo trama. Gente, não subestime o inimigo de vocês, não subestime o inimigo de vocês, porque ele vai usar tudo e todos para destruir sua vida, entende? E às vezes ele quer te matar, mas às vezes ele não quer te matar. Porque às vezes você vivo vai fazer um estrago maior com a sua família do que se você estiver morto. Então tomem cuidado. Tudo isso desembocou que o meu marido hoje, ele não é uma pessoa que foi envolvida no crime e em outras coisas mais graves, porque Deus teve misericórdia dele. Porque o cenário era esse, ele só conseguia se relacionar com pessoas de caráter duvidoso, índole duvidosa, pessoas envolvidas em coisas que não agradam nem a Deus nem a justiça. Mas o Senhor, aprove ao Senhor olhar para ele
e falar, não, esse aqui eu escolhi, eu tirei, né? Mas ele sofreu. Ainda assim, ele sofreu o dano, ele sofreu o dolo, e a gente não precisa passar por isso. O conhecimento bateu na nossa porta, irmãos. A verdade bateu Aleluia. na porta. Aí é você querer abrir ou não, para que a sua vida mude. Entende, meu querido? A sua vida pode mudar num piscar de olhos, na sua decisão, naquilo que você decidir para a sua vida. Ninguém pode tomar essa decisão por você. Só você. Não é fácil e custa um preço. Mas esse preço vale a pena. O sabor que você vai saborear. Amados, quem gosta de chocolate? Alguém não gosta de chocolate? Levanta a mão. Então, deduz que todos gostam. Pastora, Lindt. Vamos de Lindt. Um chocolate maravilhoso que você gosta de... Meu marido gosta muito do soufflé. Aí eu vou virar pra você e falar assim, irmã, sabe aquele chocolate que você ama? Ali no outro lado da rua tem uma van e eles estão distribuindo o Lindt pra mim. O que eu preciso fazer para eu ganhar o Lindt? Hã? Eu tenho que ir até a van. Amém? É isso que é a graça. A graça do Senhor é de graça. Mas tu vai ter que atravessar a rua e ir lá. Você vai ter que ir até a van buscar o chocolate. Você vai ter que ir até Cristo para buscar essa graça. É de graça, tá bom, filho? É de graça, você não precisa pagar nada. Tudo foi pago na cruz. Mas se você não levantar a sua perninha e atravessar a ruína e chegar lá na van, eu quero pra mim esse chocolate, você vai ficar sem chocolate. Porque a graça não prometeu trazer ela para você dentro da sua casa, enquanto você assiste o Netflix. Tá bom? Esse é um exemplo da graça que Deus me deu. Em nome de Jesus, glória seja o nome dele. Então é isso. Meu esposo, que eu estava falando, voltando aqui no fleumático, o fleumático tem dificuldade de se comunicar, seja com uma história triste de vida ou não. É onde eu quero chegar. Pega, puxa o fio de volta. Ah, minha vida foi uma maravilha. Minha mamãezinha me criou com leitinho de pera. Eu tenho uma vida tranquila. Tenho música do mundo, meus dois pais me tratam muito bem, né? Eu não tenho nenhum problema, nenhuma crise. Mas você é um fleumático, você tem sérios riscos de ter problema de comunicação, de não conseguir se expressar, de não conseguir ter uma comunicação assertiva para dizer de forma correta aquilo que você sente, aquilo que você quer e que você não quer. Amém? Como um pinguim na beira de um iceberg, ou um pinguim fofinho, sempre olhando para frente e para trás, sem saber se ele deve mergulhar ou voltar para o ninho. O fleumático está sempre tão confortável, inerte, imóvel, que nem se dá o trabalho de optar. Não vou optar, vou ficar aqui parado. Não vou nem mergulhar e nem vou voltar para o ninho, vou ficar aqui parado. Porque vai que eu mergulho, eu me machuco, vai que eu volto, a mulher está brava, vou ficar aqui. Então, esse é o fleumático, ele é bem tranquilo, ele prefere não tomar atitudes, não se meter em confusão, se ele puder não escolher nada, ele está feliz. O espaço dele, o seu espaço, e aí vai numa escala micro e numa escala macro. Escala micro, a gaveta dele. Escala macro, seu carro, sua casa, sua igreja, sua sala. O espaço dele é como uma toca de uma marmota no inverno, uma bagunça de galhos e folhas, que somente ele consegue encontrar o que precisa. É aquilo. Hã? Lembra que eu falei? Às vezes a gente vai ter. Se tirar uma careta do conjunto dele lá, só ele acha, né? Exatamente. Só ele acha na bagunça dele. ele daí É. Tá. Tá Deu ouvindo? ruim pra tu. Vai ter que aceitar o convite da Deu ruim pastora. pra tu. Pastor, se quiser esticar o bracinho pra mim, por favor. Bom, ele é igual um gato de sofá, que só se levanta para comer e beber água, mostrando nenhum interesse em participar das atividades triviais. Entendeu? Esse é um resumo divertido, né, irmãos? A gente está fazendo graça aqui, pelo amor de Deus. Não se ofendam. E também, mais uma vez, não significa que todos sejam assim. Já é claro que não é. Essas partes do defeito aí não tem. Às vezes,
Ele agirá como um pássaro que se esconde sobre as suas próprias asas, quando ele ouve uma briga, preferindo ficar de fora de qualquer embate. Cadê Zandra? Ou um coelho espreitando da toca, evitando iniciativa. Então ele ficaria assim, ele está vendo a treta, ele está assim. É assim que ele fica, ele não vai se envolver não. Nós já quer sair da toca e nada enfiar na toca do outro, sai batendo todo mundo. Eu tô nada com isso, mas quero ir lá na toca pro irmão. Que eu tenho a solução, entendeu? Eu sei que é melhor pro irmão. Eu sei, eu sou pastora, eu sei o que é melhor. Então esse é o cara do fleumático, ele vai ficar quietinho. Com a sua calma olímpica, o que é uma calma olímpica? É que ele ganha de todos. Aqui. Não? A calma dele ganha de todo mundo. Ele enfrenta desafios singulares ao conjugar os verbos. Afinal, para ele, tudo pode esperar um pouco mais. Meu Deus. Se ele fosse dar uma aula de conjugação do verbo fazer, começaria assim. Sabe conjugar verbo? Eu vou, tu vais. Eu faço, tu fazes, ele faz. Nós fazemos, o fleumático não faz. Entendeu? Ele não faz. Então, se ele fosse conjugar verbo, ele diria assim, no presente do indicativo, eu faço. Melhor deixar para amanhã. Não faz. Futuro, eu faria. Se não tivesse que me apressar, é claro. Imperativo, faça. Nem pensar. Não adianta ser imperativo, porque ele não faz. E nem manda ninguém fazer. Se você puder, um jeitinho de conseguir fazer. Se você puder, se tiver ao seu alcance, se não for incômodo, você poderia considerar pôr os ganchos do... Quer dizer, fazer alguma coisa lá em casa, entendeu? É assim. Podia estar colocando ali o gancho do violão do áudio que eu comprei faz 5 anos, só se der. Você poderia avaliar essa possibilidade? Esse é o fleumático. Não adianta dar ordem para ele que bicho é pirracento. Aquele verbo do gerúndio é o paraíso para o cara. O paraíso chama gerúndio. Estou fazendo, estou pensando, indo, ando, tudo em andamento, infinitamente em andamento. Não conclui. Está sempre indo, fazendo, andando, pensando, adiando. É o paraíso dele. Aquele verbo condicional, se eu fizer, talvez eu faça, quem sabe, eventualmente, é o mantra dele. Eu não consigo dormir. Põe ela sentada aqui, ó. Eventualmente é o seu mantra. Afinal, decisões rápidas não são o seu forte. E a certeza é uma visita rara. A certeza para ele é uma visita rara. Raramente ele tem certeza de alguma coisa. E quando finalmente chega no pretérito, no passado desse verbo, ele solta um profundo suspiro. Eu fiz. Demorou horrores? Demorou. Mas quem estava com pressa? Esse é o fleumático, gente. Parabéns. Vamos aplaudir o fleumático. Ele fez. Demorou, mas ele fez. Ninguém estava com pressa. Só eu. Ou seja, concluir que ele conjugue verbos é exagero. Ele no máximo medita sobre os verbos. Vamos lá. Exemplos na comunicação. Sensacional. A sua comunicação é tão clara como um GPS que só fala em código Morse. Alguém conhece? Alguém sabe ler código Morse? Meu! Esse é o problema. Difícil se comunicar com esse cara. Ele é o rei das evasivas, da evasão. Você só descobre o que ele realmente pensa quando já é tarde demais. Lembra que eu falei? Quem cala não consente quando a questão é fleumática? Então, fica atento. Se eu já aprendi, né, anos casados, eu já sei. Quando é um negócio muito importante, aí o Espírito Santo me dá vai lá, lembra? Ele me lembra. Aí eu não, vem cá, senta, vamos conversar. Não, volta. Aí eu tenho que puxar ele, né? Espiritualmente falando, senta aqui, vamos conversar. Para ele conseguir desenrolar, e é um romper de barreira, brincando, mas é sério, é um romper de barreira para ele, porque ele vai dando evasivas, e às vezes a decisão é importante, é urgente, e o fleumático tem dificuldade de tomar decisão, e demora para tomar a decisão, então é um problemão de decisão, né?
A gente crente muda isso. Ele é o especialista do silêncio. Ele é aquele amigo que nunca sabe onde ir para comer. Quem tem esse amigo? Vamos comer? Ah, oh meu Deus. Tamo junto, irmã. Tamo junto. Vamos no restaurante? Aí ele vira pra você. Qualquer um tá bom. Ah, pode ser pizza, pode ser comida japonesa, tailandesa, portuguesa. O que você quer? Ah, não sei, tô pensando em comer um lanche em casa. Depois de 15 minutos de treta para ver o que vai comer, ele vira com essa. Fica claro que a única comunicação que ele realmente gosta é silêncio e lanche. Qualquer lanche, aonde haja silêncio. Ele é um mago do rodeio. Não é rodeio de vaca, de ficar rodeando, tá? Durante um conflito, ele começa uma história épica, irmãos. Como as folhas das árvores estão mudando de cor. Você tá no meio do caos, um conflito enorme. Sei lá, qualquer coisa. A filha da camisinha, o condomínio, os passarinhos que tá fazendo cocô no nosso carro. Gente, estamos com um problemão em casa. Ele ainda não tomou uma decisão sobre o que fazer, se ele vai reclamar com o síndico ou não. Vou acabar eu reclamando com você, entendeu? Aí ele começa a narrar uma história incrível. Nem Shakespeare perde dele. Daquela história. E você fica assim, a gente que é colérica, meu Deus, será que eu tô na conversa ainda? Eu ainda tô nessa conversa. Ele tá falando sozinho, né? E tudo isso para não tomar um posicionamento, para não tomar uma decisão. Resistência de mudanças. Quando você sugere um prato novo, ele responde com aquele olhar que diz: isso é uma bruxaria ou é uma comida? A resistência dele é tão grande que ele prefere enfrentar o dragão do que experimentar uma receita nova. E a indecisão, essa é épica também. Na hora de escolher o filme, ele passa mais tempo navegando pelas opções do controle do que assistindo um filme. Mas alguém já viu isso? Meu Deus do céu. Aí vamos lá. Áreas de aplicação das habilidades e das carreiras recomendáveis. Por que recomendáveis? Oi? Já assisti o filme, já estou até cansado, já passei. E ele já está escolhendo. Nossa, pensa o Aureliano que ele é ligado no 1020, meu Deus do céu. Nunca dá para sentar assistir televisão com os dois juntos. Ou eu assisto com o Jair, ou eu assisto com o Mauro, porque senão vira casa de família. Então aí eu vou pro quarto, pego meu celular e vou pro quarto. Bom, assim, quando a gente fala sobre essas habilidades e carreiras, eu vou passar rapidamente para quem não estava na aula passada. Por que a gente diz isso? Às vezes a gente quer muito trabalhar com algo que a gente não tem habilidade, mas não habilidade porque não fez um curso. Por exemplo, como que alguém que não consegue se comunicar vai ser jornalista? Deu para vocês entenderem? Então, a gente precisa avaliar como que a gente é, para saber no que a gente pode desenvolver nossa vida. Né? Nossa carreira, seja carreira de trabalho, seja na igreja, né? Tipo assim, eu tenho muita dificuldade de cuidar de criança, muita, mas é muita. Falei pra pastora Tati quando eu cheguei, falei, pastora, pode me pedir qualquer coisa, né, pastora? Falei, o que precisar, eu vou lavar banheiro, eu vou fritar, porque eu não sei cozinhar muito bem, eu faço ali o arroz e feijão, mas não me peça para dar uma pra criança. Acho lindo, para mim, professor de escola tinha que ganhar 3 vezes mais que professor de faculdade. Gente, é surreal, eu fico imaginando como que alguém ensina uma criança a ler e escrever. Eu não consigo, então eu não vou fazer, mesmo que eu ache lindo. Deu o exemplo de cantar, né, na aula passada, não sei, então não vou fazer. Então a gente tem que aprender quais são as nossas habilidades, que a gente já tem, e aquilo que cabe dentro do nosso temperamento. O fleumático, por tudo isso que a gente já ouviu, ele se encaixa em algumas profissões que vão explorar muito bem essas características dele. Ele pode ser um bom mediador, ele é mestre em sanar desentendimentos e brilha nas negociações, ajuda as partes a encontrar um consenso. Existem os mediadores que são, quando vai ter alguém um processo ou outro, e aí antes de ter um julgamento, tem audiência de conciliação, aí tem os mediadores, é isso, né? Então, esse cara, ele não é juiz, ele não é advogado, ele é um mediador e ele pode ter outras carreiras
E ele, justamente por ser essa pessoa diplomática, ele pode ser contratado de uma forma profissional. Na igreja, nossos pastores, de repente não seja o temperamento do pastor, falando da Moriá, claro, né? A pastora Tati, a pastora Mica, o pastor Reinaldo, o pastor Caio, agora o pastor Jair e eu. Nós vemos que entre nós não tem um fleumático. E a gente talvez possa chamar a Nicole, por exemplo. É só um exemplo, tá? Que é uma pessoa que tem um temperamento com essa característica de mediador. Vou chamar a Nicole para ser líder de um departamento, porque esse departamento precisa de alguém para ser um mediador, para evitar conflito. Vocês entenderam? Então, tanto vocês precisam se entender. Então, tanto a gente precisa se entender enquanto temperamento, como entender as equipes, para saber quem eu posso aproveitar onde, né? Para que as coisas fluam de uma forma legal. Ele é um bom psicólogo, porque ele tem uma boa escuta, ele gosta de escutar, gosta de ajudar. Ele é um ótimo professor, porque ele tem muita tolerância, então ele consegue se desenrolar bem no ambiente educacional. Ele pode ser um bom pesquisador, porque ele tem uma abordagem de ser bem detalhista, sabe? O fleumático, ele é aquela pessoa que vê se está nesse quadro, se as coisinhas tá alinhadinha, né? Tipo assim, faz 3 quadros na lousa. Se você vir aqui fazer isso aqui, ele vai ficar doido. Porque ele é metódico, então ele vai vir aqui. Até as minhas falam aí, lá em casa. Olha lá, tá vendo? Aí ele vai vir aqui, aí ele vai pegar uma régua. Você quer 3 quadros? Pega um pouquinho. Aí ele vai primeiro medir aqui, ó. Aqui tem 3, então esse tem que ter 3 também. Mas aqui tá certinho. Entendeu? É assim. Quem é assim? Tem um exemplo, né, pastora, também na Bíblia de Moisés. Que Moisés, a Bíblia fala que ele é pesado no falar, né? Sim. E Deus coloca Arão para ser. Pois é. Mas as habilidades que Moisés tinha, Deus queria essas habilidades. Exatamente. Ele era um homem capacitado para levar o povo. Exatamente. É muito incrível até esse exemplo de trazer que Arão errou, né? Em algum momento ali, Arão, na história dele, se embananou ali na hora de substituir Moisés, e o povo fez aquele bezerro de ouro e deu aquele rebuliço, aí o povo quis se levantar contra Arão, e aí Deus falou, põe as varas aqui na frente da tenda. A vara que florescer é o sacerdote. Então, por quê? Porque se Deus te escolher, irmão, Ele vai confirmar o seu chamado, entendeu? Não é licença poética para pecar. Nós não temos essa licença. Porque Arão prontou, então está tudo bem. Não. Mas significa que arrependimento, mudança de vida, mudança de hábitos, trazem bem sobre a sua vida. O seu chamado ele é confirmado. Não deixa que o diabo te acuse pelo pecado do seu passado. Mesmo que o seu passado tenha sido ontem. Porque ontem já é passado. E se você se arrependeu por isso, já é passado. E ele lança no mar do esquecimento. E ele confirma seu chamado, confirma seu ministério e te usa poderosamente. Às vezes, irmãos, ele te usa poderosamente e instantaneamente, como fez com Sansão. Vocês entendem? Algumas pessoas, irmãos, isso é muito sério. Algumas pessoas, infelizmente, pecam e acham que nunca mais vão poder exercer o ministério delas por isso. Porque elas ficam dando ouvido para o diabo. Entenda, irmãos, que Sansão, ele se arrependeu instantaneamente que ele se arrependeu, Deus devolveu para ele a força que ele tinha e ele destruiu aquele povo, que eram os filisteus, que destruiu os filisteus. E vocês entendem? Foi instantâneo. Então não fique se culpando, não deixe o diabo ficar culpando. Você se arrependeu hoje? É hoje que Deus pode te usar. Aleluia. Você pediu perdão hoje? É hoje que o Senhor pode te mudar a sua vida. Glória a Deus. Entendeu? Não deixe o diabo falar nada diferente disso. Tá? Claro, você vai ter uma trajetória na sua vida. Os problemas não vão mudar, como o pastor Reinaldo falou para você aquele dia na oração. A vida com Deus, ela não é o fantástico mundo de Bob, onde a gente não tem problemas. Mas a mudança da tua vida, da tua trajetória, vai acontecer naquela hora que você falou, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Aleluia. E para nós que já aceitamos, já batizamos, já trabalhamos, lideramos, pastoreamos, peca também.
peca também, se arrepende também, pede perdão também e vai continuar sendo usado também, porque o único que não pecava era Jesus. Vocês entendem? Não permita que o diabo engane a gente, porque ele tenta fazer isso. Aí ele quer diminuir nosso poder, irmãos, porque o poder é de Deus, mas está em nós. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Entende? Mas a minha fraqueza não é licença para eu ficar pecando e ficar insistindo em cometer erros que são recorrentes. E recorrentes. Uma hora Deus vai cansar. Então vamos tomar cuidado com as nossas atitudes, com os nossos pecados de estimação, irmãos, para que Deus possa nos usar. Nós estamos em uma nova estação da igreja. E não é só a igreja Moriá. E nem é só a igreja Moriá, muito menos por causa minha. Pelo amor de Deus. A igreja de Cristo está numa nova estação. Sabe que estação é essa? Liderança tóxica não fica em pé mais. Em todo canto nós temos visto isso. Está aí Rina, Rena, Rema, e não sei das quantas, caindo. Entende, irmãos? Não é número de membros, não. Não é fama, não é valor de riqueza de igreja. Liderança tóxica vai cair, porque o povo não é mais escravo de líder tóxico, líder abusivo. Então, vamos tomar cuidado com as nossas vidas, para que a gente faça esse trabalho com excelência, para que a gente vá na contramão do mundo. Porque enquanto os Rina estão caindo, pastor Caio, pastora Tati, pastora Lica, vão estar todo mundo subindo. Subindo em número, subindo em graça, subindo em conhecimento e subindo para o céu também. Porque está cheio de gente, que a igreja cheia, de gente vazia. E quando Jesus subir, a igreja vai continuar cheia. E, vocês entendem? Vai continuar a igreja cheia lá do mesmo jeito quando Jesus vier buscar a igreja. Não é isso que nós queremos para a nossa igreja, amém, igreja? Vamos, em nome de Jesus, sabe, as coisas velhas se foram, tudo se fez novo. Vamos embarcar numa nova estação, num novo tempo, numa nova história. Eu quero isso para a minha vida, irmãos. Sabe, eu fui esmagada em ministérios antes de chegar aqui. Pastora Lica, os pastores, a maioria dos irmãos não sabem, mas nossos pastores conhecem a minha história, da minha família. Nós chegamos esmagados e moídos, mas uma coisa eu tenho: nada vai parar o agir de Deus na minha vida, nada vai parar o agir de Deus na vida de nenhum de vocês, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia. Entendem, meus queridos? Nós somos fortes porque somos unidos. Entendem? Um povo unido, o diabo não toca. A palavra diz que o povo de Deus, o diabo não toca. Então, se o diabo está tocando em alguém, vamos ver o que está acontecendo, porque então Deus não está no negócio. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Página 6, né? Aqui eu dou outras áreas de atuação deles, né? Depois vocês dão uma lidinha rapidinho, eu preciso correr que eu falei demais aqui. Temos exemplos de famosos com esse perfil, alguns famosos como presidentes dos Estados Unidos, temos dois. Um Albert Einstein, que é um grande gênio, Nelson Mandela, um líder africano da luta do apartheid, Mahatma Gandhi, um líder indiano também, que propagou grandes coisas aí, enfim. Temos os personagens fictícios, né? Que são os personagens de artes, como Lisa Simpson, Ursinho Pooh, amo o Ursinho Pooh. Charlie Brown, amo também. Vision, não sei o que é, confesso. Yoda também não gosto. E aqui o Mordomo do Batman, eu gosto pra caramba. Então são personagens que trazem de uma forma artística, eles ilustram nesses filmes e desenhos o temperamento do fleumático, né? Então, quem assiste um Ursinho Pooh já vai olhar e vai imaginar o pastor Jair ali, calminho, tranquilinho. O Bruno também vai imaginar um Ursinho Pooh. Agora eu vou olhar para ele e ver ele comendo mel. Amém? Vamos lá. Agora, importante. O fleumático da Bíblia é o Abraão. Tem outros, tá, irmãos? Coloquei aqui uma poesia. A quem gosta de poesia? Alguém gosta? Alguém mais? A mão aqui significa levanta quem gosta.
Nem incrível. Então, se quiser trazer poesia, se quiser escrever, pastora, eu gostei dessa, pode trazer, ó. Esse é o primeiro varalzinho, depois nós vamos melhorar ele, vai trazer um painel. Só tem um, então se vocês trouxerem, eu faço mais. Ela falou, não vou pôr muitos, porque por enquanto só tem um, senão fica um monte de furo à toa. Então, fiquem à vontade, esse espaço é nosso, tá bom? É nosso, de vocês, para que a gente deixe isso aqui para a nossa cara, tá bom? E esses caras aqui, ó, Abraão, José, Daniel e Barnabé são os fleumáticos da Bíblia, alguns dos fleumáticos da Bíblia. Depois vocês dão uma lida lá, quem quiser eu mando no WhatsApp também, só pedir. Eu estou atrasada, eu falei demais hoje. Bom, vamos lá. À luz da classificação hipocrática de temperamentos, né, aquela classificação fleumático, colérico, melancólico, baseado na interpretação teológica da Bíblia, na psicologia, combinando essas informações, provavelmente Abraão seria fleumático. E essa definição a gente vai ver que ela combina com essas passagens bíblicas. Vamos lá. Item 1. A separação de Ló com Abraão. Abraão aborda aquele conflito de uma maneira pacificadora e equilibrada, propondo uma solução amigável e evitando confrontos diretos. Está lá em Gênesis 13, 8 e 9. Né? Os pastores de Abraão começaram a brigar com os pastores de Ló. Nesse caso, estávamos falando de pastor de bichinho mesmo, tá bom? Então, Abraão tinha lá aquele espaço dele, né, aquele lugar muito grande, ele tinha a criação de animais dele, e Ló, que era o sobrinho dele, tinha a criação dele também. E aqueles pastores de ovelhas começaram a brigar entre si por causa da terra. E Abraão, quando viu aquela confusão, achou uma forma pacífica de resolver a contenda. Ele falou, olha para tudo isso aqui, vê qual que é o melhor lugar que você quer e vaza daqui, vai embora. Pega os seus pastores e vai embora. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita, para que não haja briga entre nós. Está lá no versículo e eu só estou trazendo de uma forma, falando de uma forma mais coloquial. Então, isso mostra exatamente aquilo que a gente estava falando, o quanto que o fleumático é pacifista, né? Ló tinha motivos de sobra para pegar e falar, não, peraí, mas essa terra é minha, esse povo é meu, você pode mandar seus pastores parar de arrumar confusão. No entanto, ele preferiu sair de cena e se separar de uma forma amigável. Intercessão por Sodoma. Gente, isso aqui é muito incrível, ó. Abraão demonstra uma persistência argumentativa que o fleumático tem, uma persistência argumentativa, ou seja, como argumenta, como ele tem argumentos, ele vai, e Abraão fez isso. Gênesis 18, 23 diz assim, e Abraão aproximou-se e disse, aproximou-se de quem? De Deus. Enquanto meu marido argumenta comigo, Abraão, cabra macho, foi desaforar Deus. Aproximou-se e disse, destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos, destruirás e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão nela? Você percebe que ele argumenta duas vezes, você vai destruir, mas você vai destruir. Ele estava lá argumentando com Deus. Então, o fleumático, ele tem esse poder de argumentação e Abraão, nessa intercessão que ele faz por Sodoma, ele aplica isso de uma forma com maestria. Na hora do sacrifício de Isaac, ele demonstra determinação ao obedecer o comando de Deus, evidenciando tranquilidade e atitude decidida. Lembra que eu falei? Se você tem um fleumático na sua equipe e você falar para ele faz isso, ele vai fazer. Ele não concorda, mas ele vai fazer porque ele se sujeitou a estar na sua equipe. Então, o fleumático na sua equipe, ele mesmo não concordando, ele vai executar. Se porventura você abusar dele, ele vai pegar e vai embora. Mas ele vai continuar fazendo, ele vai até o fim, ele vai se esforçar para dar continuidade naquilo. A tranquilidade e a constância do patriarca reflete essas características. Página 8. Segundo parágrafo, tá? No entanto, aqui está em negrito.
No entanto, vamos fazer igual a gente fez com o Paulo semana passada. Embora seja indiscutivelmente um homem repleto de virtudes, Abraão também tomou atitudes totalmente dissonantes da vontade de Deus, ou seja, não estava de acordo com o que Deus queria. Vamos ver? Abraão, por 2 vezes, ele cometeu um pecado terrível chamado mentira. Quem é o pai da mentira? Já. Abraão fez isso. A palavra diz em Apocalipse 22, quem ficará de fora das portas da cidade santa, entre tantos outros, os mentirosos. E Abraão foi lá e fez o quê? Não uma, mas 2 vezes Abraão, para se proteger, mentiu. Mandou assim: Sara, diz que você é minha irmã. Amém? Está lá, Gênesis 12:10 e depois Gênesis 21. Na primeira ele manda falar isso com medo dos egípcios. Ele fala para Sara: fala que você é minha irmã, ao invés de esposa, porque ele estava com medo que os egípcios matassem ele. E depois lá na frente, 8 capítulos depois, ele faz a mesma coisa com o povo dos filisteus. Ele fala: Sara, fala que eu sou seu irmão, porque senão eles vão me matar. Isso teve um alto custo para Sara, porque quando Sara chegou no arraial dos filisteus e aquele Abimeleque achou que ela era irmã de Moisés, ele levou Sara para o reino dele, levou Sara com ele. Ele queria casar com Sara. A Bíblia não fala, irmãos, então não posso dizer nem que sim, nem que não. Se ele deitou com ela ou não, não dá para a gente saber, porque não está na Bíblia. Mas que se não deitou, ela correu um grande risco, ela correu. Porque ele ficou enfeitiçado pela mulher e levou a mulher embora. E o Abraão, bonitão, ficou lá, tranquilão, com o cara levando a mulher dele embora. Loucura, né, irmãos? Doideira. Mas ele fez isso. Tá certo? Não tá. Tá errado. Em nenhum momento, não tem base bíblica nenhuma. Ele pisou na bola. Excesso de apatia, ou seja, uma passividade. Olha que forte isso aqui. Abraão acatou os maus conselhos da Sara. Quando Deus virou para Abraão e falou assim: olha, Abraão, vou lhe dar um filho, o filho da promessa. Ele ficou esperando, o tempo rolou ali e nada que acontecia. Ele já estava com 100 anos, 99 anos, e esse filho não chegava. O que a Sara colérica fez? Falou o seguinte: ó, estou com pressa, tenho mais o que fazer, daqui a pouco meus joelhos não aguentam mais, eu não vou conseguir carregar um bebê. Então você vai lá, deita com a minha serva, tem um filho com ela, que aí vai ser meu filho. Para nós é meio confuso hoje em dia, mas naquela época era comum. Porque a Agar era escrava da Sara. Então, a Agar tudo que era da Agar era da Sara. A vida da Agar era da Sara. Então, o filho da Agar era da Sara. Deu para vocês entenderem? Então, ela na cabeça doida dela falou: não, tá tudo bem. Eu quero um filho, tá demorando muito, meu marido não está conseguindo fazer um filho comigo, então vai lá e deita com a Agar. E ela induziu o marido a desobedecer a Deus. E o que o marido foi lá e fez? Desobedeceu a Deus. Mas, filho, manda um beijo pra ela. O que o Abraão fez? O que ele tinha que ter feito? Você tá doida, mulher? Nunca que eu vou fazer um negócio desse? Eu vou obedecer meu Deus? Ele mandou esperar, eu vou esperar. É ou não é verdade? Mas ele foi passivo e apático e acabou aceitando o mau conselho de uma esposa. Certa vez eu fiz uma pregação sobre isso. Vocês já ouviram falar dos muçulmanos? Eu não sei se vocês sabem, mas os muçulmanos nasceram em Ismael. Os muçulmanos hoje, que é o povo que mais esmaga o crente no mundo inteiro, é filho de Agar, com Abraão. Entende? Dentro do seio da família de Abraão, 2 nações nasceram. Nós, os cristãos hoje, né, que na época não eram cristãos, eram os hebreus, os judeus, e os muçulmanos. Olha, até hoje muçulmano explodindo avião, explodindo pessoas, matando pessoas, por causa de um conselho errado, mulher. Toma cuidado com o conselho que você dá para o seu marido. Toma cuidado, marido, com o conselho que você ouve da sua mulher. Porque isso pode parecer uma bobeira hoje, mas ó, quantos anos se passaram e nós ainda hoje colhemos o fruto de um mau conselho de Sara. Tomem cuidado com qual conselheira você vai ser. Pôncio Pilatos, quando subiu para julgar, a mulher dele não era crente. Ela falou: não mexa com esse homem, porque eu sonhei com ele, ele me incomodou a noite inteira. E ele ouviu o conselho da mulher dele.
Pôncio Pilatos não era crente. A mulher dele não era crente. Você vê? Um ímpio dando um bom conselho. E um homem ímpio ouvindo um bom conselho de uma mulher. Tomem cuidado com isso. E foi o fato que Abraão pecou dessa forma com o pecado de um fleumático, que é a apatia e a passividade de não tomar decisões. Vocês entenderam? Tá dando para entender, irmãos? De verdade? Amém. Amém. Vocês prometem que se não der entender, vocês vão falar para mim? Se não quiser falar na sala porque se sentir constrangido, promete que vai me chamar. 3 da madrugada, ai, pastora, é 3 da madrugada, mas eu não entendi, eu vou atender vocês, tá bom, filhos? Em nome de Jesus, tá? Por favor. Indecisão. Indeciso. Incredulidade. A indecisão combina com o pecado da incredulidade. Ele questionou a promessa de Deus de lhe dar um filho. Então ele estava em dúvida. Porque quem tem dúvida, indeciso, não tem fé. A incredulidade é falta de fé, né? De crer, é falta de crer. Então Abraão pecou nesse momento. Não significa que ele fosse assim o tempo todo, tá, irmãos? É isso que eu estou dizendo. Ele era um homem de Deus, era um homem de Deus fleumático que cometeu alguns erros na vida dele. Em nenhum momento isso desmerece ele. Lembra que eu falei? Deus vai te usar porque você vai se arrepender e você vai mudar de vida. Então a história de Abraão não se resume nesses 4 versículos que eu estou mostrando para vocês. Mas eu quero que vocês conheçam esses 4 versículos para entender que ainda que você peque como Abraão pecou, você pode se arrepender e ser usado por Deus como Abraão foi. Deu para entender? Amém? Glória a Deus. Jesus e as qualidades do temperamento fleumático. Lembra que a gente falou sobre o Jesus colérico hoje quando começamos? Agora é o Jesus fleumático. Em João 8, 10 e 12, não está transcrito aqui, por causa do horário, eu não vou pedir para vocês abrirem, porque eu estou estourando no horário aqui. Vamos lá. Mas está escrito aí, ó, João 8, 10 e 11. Nesse episódio, é aquele momento em que os fariseus querem apedrejar aquela mulher que foi pega em adultério. Jesus estava escrevendo no chão. Leiam, quem não conhece, tem Bíblia? Pega depois, vai lá, abre e lê. Deixa eu ver se aquela mulher dele estava falando a verdade. Vai lá e confere. Então, o Jesus estava lá rabiscando no chão, aí chegaram, olha, vou apedrejar essa mulher porque ela estava lá em adultério. Aí Jesus virou e fez o quê? Alguém não pecou? Ninguém está com pecado? Então atira a primeira pedra. Pacífico. Não brigou com os caras, né? Não deu carteirada nos caras e não passou a mão na cabeça dela. Vai, não pega mais. Pacífico. Ele pacificou. É uma característica do fleumático, amém? Manifestada em Cristo. Outra, quando Pedro corta a orelha do soldado do Michael lá, nem de Pedrão lá, foi o que foi, o sanguíneo do Pedro. Jesus fez o quê? Pegou a orelhinha do cara, com todo carinho, botou a orelha no lugar. Vocês sabem por que esse episódio da orelha é tão importante? Lição de casa, não vem? Vocês acham que vocês vão escapar, né? E quem tiver alguma dificuldade, por favor, me chame também, que a gente faz junto, tá bom? Vou colocar aqui na louça, vocês copiam. Lição de casa. Chegou minha vez agora. Lição da noite. Posso pegar uma tarefa? Claro, meu amor, fica à vontade. Aí vai pro Google, tá? Google ali, ó. Não tem problema. Porque a orelha de... É Malcolm, né? Malcolm, assim? É. Malcolm era importante. É muito legal. É muito legal. Aí vocês, não é? Muito legal. Vocês nunca mais vão esquecer essa fofura aqui. Então não vou falar. Eu ia falar, mas não vou falar não. Então quem puder, né? Não vai ter nota, ninguém vai ser exposto, não vou falar nada em sala. Não se preocupe. Quem puder e quiser, pesquise isso aqui no Google. Pode ser no celular, pode me mandar no WhatsApp, pode escrever no guardanapo e pode não fazer também, tá bom?
Que é muito legal, é um conhecimento muito bacana, que eu acho que vocês vão curtir a beça. Mas o fato é que Jesus, nesse evento, ele foi lá, pegou a orelha do Malco e botou a orelha de volta no lugar. Tem um motivo muito legal porque Jesus fez isso, tá? E isso mostrou, mais uma vez, um temperamento fleumático em ação, apaziguando a situação ali, demonstrando o controle. Ele sabia que ele estava indo ser crucificado, ele sabia que ele tinha acabado de ser traído. Pensa como estavam as emoções de Jesus, porque ele era um ser humano como eu e você, tinha dores igual as nossas, então ele chorou lágrimas, suou sangue, né? Então ele estava sofrendo, e mesmo diante desse sofrimento, ele se preocupou em abaixar e pegar a orelha do cara e ó, botar a orelha dele de volta no lugar intacta, como se nada tivesse acontecido. É o fleumático. Mateus 17 é aquela paradinha do imposto. Lembra quando o cara estava lá, Jesus, Pedro e os outros apóstolos, e chegou o cobrador de imposto, e aí Pedro falou assim: Jesus, não temos dinheiro para pagar o imposto, os caras estão lá cobrando imposto. Pois vai lá, pega o peixe, pega a moeda. E por que só veio moeda dos dois, pastor? Eu vou dar essa tarefa para outra semana. Também tem um motivo por que só veio 2 moedas. A gente não tem noção da idade dos apóstolos, né, meus queridos? Quem é o mais jovem aqui da sala? G? Você é o mais jovem? Você? Mesma idade? Aí tem a Liz, que infelizmente está aqui. Os apóstolos, irmãos, embora não haja base bíblica disso, né? Historiadores e teólogos e pesquisadores, eles têm um consenso de afirmar que os apóstolos eram muito jovens. E quando eu digo muito jovens, é até mais jovens que vocês. Justamente por causa dessa passagem, desse momento que Jesus fala para Pedro: vai lá e pega as moedinhas lá da boca do peixe para pagar o imposto. Porque só pagou o imposto de Pedro e de Jesus. Eram 2 moedas para pagar o imposto de cada um. E os outros? São negadores de impostos? Não, os outros não tinham idade ainda de contribuir. Entendeu? É isso aqui também, a mesma história da orelha do Malco. Quando a gente começa a estudar a palavra, irmãos, e a gente mergulha em coisas que a gente lê, e a gente não tem a revelação daquilo, porque a gente não teve contato com o conhecimento, aí você começa a ver o quanto a palavra é rica, sabe? Aqueles meninos eram meninos, de fato, entende? Eles tinham 18, 16, 17 anos de idade. O único adulto ali era Pedro. Entende isso? É muito incrível. Aí a gente fica cheio de milindre, né? Ai, muito novinho, ai. Não tem essa não. Estevão foi apedrejado em nome do Evangelho. Então essa é a passagem de Jesus como um fleumático também na cobrança de impostos. E por último, Mateus 12, 19, eu vou ler esse versículo porque é sensacional. Não está na Bíblia, nem está em lugar nenhum, está só lá no livro de Roberta, capítulo 1, versículo 1. Se eu pudesse dizer qual o temperamento de Jesus, eu diria que ele era fleumático. Porque a paciência de Jesus, nenhum outro temperamento tem, pastor. A tranquilidade, a serenidade de Cristo predomina, né? Olha o que ele fala. Mateus 12, 19, 20. Não contenderá, não terá contenda, não vai brigar, nem clamará, nem alguém ouvirá nas ruas a sua voz. Não quebrará cana rachada, nem apagará pavio que fumega, até que faça triunfar a justiça. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Esse é o nosso Deus pacificador. Aleluia, irmãos. glória a Deus. Esse é o Cristo pacificador. Coléricos, bravinhas e nervosinhas, que mulher é fogo, né? Ou a gente converte nosso temperamento, ou nós não vamos ver a Deus. Bem-aventurados, quem são os bem-aventurados? Os pacificadores. Quem vai ver a Deus? Os pacificadores, irmãos. Esse é o recado do Senhor para nós nessa noite. Deus tenha falado no coração de vocês, tenha mexido com as entranhas, igual mexeu com a minha, para que a gente possa mais um degrau de amadurecimento emocional, espiritual, da nossa fé. Amém? Aplauda esse Deus lindo.